As palavras do mundo são como flechas disparadas ao vento. Muitas vezes não atingem por sua força, mas pela brecha que abrimos em nosso coração. Quem se fere com a língua do outro, na verdade, permitiu que essa língua encontrasse abrigo dentro de si. O estoico não se deixa conduzir pelo fogo da ira, porque sabe que reagir de imediato é entregar o próprio governo ao provocador. Marco Aurélio escreveu: "A melhor vingança é não se assemelhar àquele que te feriu, e essa é a chave, não se tornar aquilo que você despreza." Quando alguém te provoca, observe, pergunte-se: está sob meu controle impedir que ele fale? Não. Mas está sob meu controle impedir que sua fala penetre em minha alma. O insulto só tem poder se você lhe concede poder. Epicteto lembrava: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Uma palavra ofensiva é apenas som, ar vibrando no espaço. O peso nasce no julgamento que você dá a ela. A progressão é simples, embora árdua. Primeiro, interrompa o impulso de responder. O silêncio já é vitória. Depois, contemple a pequenez do agressor. Quem precisa provocar carrega em si uma fraqueza oculta. Por fim, volte-se para si mesmo. Fortaleça o caráter, alinhe-se com a razão, mantenha a virtude como escudo. Cada provocação, vista assim, torna-se um exercício, uma chance de provar a si mesmo que você não é escravo do humor alheio. A vida não pede que sejamos imunes porque o mundo se tornará dócil, mas porque nossa mente pode se tornar inabalável. Marco Aurélio escreveu ainda: "Se alguém me despreza, é problema dele. O meu é não fazer nada digno de desprezo." Eis o coração da imunidade estoica. Viver de tal modo que nenhuma provocação possa te tirar da tua grandeza interior. No fim, não se trata de endurecer contra o mundo, mas de permanecer sereno em meio a ele. Assim como o rochedo que não se move diante das ondas, você pode se tornar inatingível, não por falta de tempestades, mas por firmeza de espírito. A verdadeira imunidade não está em silenciar os outros, mas em jamais permitir que roubem sua paz. O poder do silêncio estoico, como o silêncio pode desarmar qualquer provocação. Para o estoico, o silêncio não é ausência de resposta. É uma escolha consciente. Quando alguém o provoca, a reação imediata é o terreno mais fértil para erros. As palavras ditas no calor da emoção costumam servir mais ao impulso do outro do que à sua própria razão. O silêncio, porém, tem um poder único. Ele impede que a provocação encontre combustível. Sem réplica, o agressor se vê falando sozinho e a energia da ofensa se dissolve no vazio. Isso não é fraqueza, mas disciplina. É escolher não entrar em um jogo onde o outro dita as regras. Marco Aurélio lembrava que não somos obrigados a opinar sobre tudo, nem a responder a todo ataque. O silêncio preserva a clareza mental, protege a dignidade e mantém o controle sobre o que realmente importa: nossas ações e julgamentos. No fim, o silêncio não é fuga, é domínio. É provar, sem uma palavra, que nada externo tem o poder de abalar o que está firme por dentro. 2. A diferença entre controle interno e externo. Você não controla a boca do outro, mas controla sua reação. O estoicismo ensina que parte da nossa angústia vem de confundir o que está sob nosso domínio com o que está fora dele. O que os outros pensam, dizem ou fazem pertence ao campo externo. Não importa o quanto você argumente, não pode controlar a boca, o humor ou as intenções alheias. Tentar fazer isso é se condenar à frustração. O que está sob seu controle é interno, seus pensamentos, julgamentos, palavras e ações. Quando alguém o provoca, a ofensa só se concretiza se você permitir que ela entre e se instale. Se você mantém o comando sobre sua reação, transforma qualquer ataque em algo inofensivo. Epicteto lembrava que não é o insulto em si que nos fere, mas a opinião que formamos sobre ele.
Ao separar o interno do externo, você se liberta da escravidão emocional e age com clareza, escolhendo respostas que preservam sua integridade. No fim, a força não está em calar o mundo, mas em impedir que o mundo tire sua paz. 3. Insulto como espelho. O agressor revela mais sobre si do que sobre você. O estoicismo nos lembra que as palavras de alguém falam muito mais sobre quem as pronuncia do que sobre quem as recebe. Um insulto é como um reflexo. Ele mostra o estado interior, as crenças e até as feridas do agressor. A raiva, a inveja ou a necessidade de diminuir o outro não nascem em você. São projeções da própria batalha interna de quem ataca. Quando entendemos isso, deixamos de tomar ofensas como verdades pessoais. O que o outro diz é um retrato do seu mundo interno, não uma definição da sua identidade. Como dizia Marco Aurélio, o que vem de fora não pode tocar sua alma, a menos que você permita. Ao enxergar o insulto como um espelho, você troca a reação impulsiva pela observação serena. Em vez de se sentir atingido, percebe a fragilidade por trás da agressão e mantém sua paz intacta. Nesse silêncio interior, o ataque se torna apenas um ruído distante, sem poder sobre quem você é. 4. A arte de não se ofender, transformar ataques em oportunidades de autodomínio. Para o estoico, não se ofender não é passividade, é estratégia e força interior. Ofensa é uma escolha. O que chega até você não carrega automaticamente o poder de ferir. Esse poder só existe se for concedido. Quando alguém o ataca, há um instante entre o estímulo e a resposta. É nesse intervalo que nasce o autodomínio. Cada provocação pode ser vista como um teste. Em vez de reagir no calor do momento, você pode usá-la para fortalecer sua paciência, sua serenidade e sua clareza. É como treinar um músculo. Quanto mais você pratica, menos o mundo externo consegue abalar seu equilíbrio. Epicteto ensinava que não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Ao reinterpretar o ataque como uma oportunidade de treino, você transforma o que seria uma ferida em um exercício de caráter. No fim, a arte de não se ofender é libertadora. Você deixa de ser refém do humor alheio e se torna senhor do próprio estado de espírito. O agressor perde o controle sobre você e o silêncio interior se torna sua maior resposta. 5. A visão de Marco Aurélio sobre desprezo. A verdadeira vingança é não se tornar igual. Marco Aurélio entendia que o desprezo e a injustiça dos outros são inevitáveis, mas não precisam moldar nosso caráter. Quando alguém age com crueldade, mentira ou desrespeito, a reação mais natural é revidar na mesma moeda, e é exatamente aí que reside o perigo. Ao espelhar o comportamento do agressor, você se afasta de seus próprios princípios e se aproxima daquilo que mais condena. Para o imperador filósofo, a verdadeira vingança não é devolver na mesma medida, mas preservar a integridade. É provar, através da conduta, que você é guiado pela razão e pela virtude, não pelo impulso. Ele lembrava que a melhor defesa é não fazer o mesmo que o outro fez. Esse autocontrole não é sinal de fraqueza, mas de soberania interior. Você se torna imune à contaminação moral, mantendo-se fiel a si mesmo, mesmo diante da injustiça. Ao escolher não se tornar igual, você vence duas vezes. Evita o veneno do rancor e reafirma, pelo exemplo, a força da sua própria alma. 6. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, ensinava que não são os fatos ou palavras em si que nos ferem, mas a interpretação que damos a eles. Um insulto, por exemplo, não possui valor intrínseco. Ele é apenas som, uma sequência de letras. O peso surge quando atribuímos a ele um significado que toca nosso ego ou nossas crenças. Se alguém nos chama de algo que não corresponde à verdade, por que nos ofender? É apenas ignorância ou projeção do outro. Se por acaso o insulto contém um traço de verdade,
então ele pode ser visto como oportunidade de autoconhecimento, não como ataque. Em ambos os casos, a escolha da reação está em nossas mãos. Epicteto nos convida a perceber que o sofrimento nasce dentro da mente e não fora dela. Ao disciplinar nossos julgamentos, ganhamos liberdade diante das circunstâncias. Palavras perdem o poder de ferir quando entendemos que a chave da interpretação está em nós, não no outro. Assim, o controle da vida não está em calar o mundo, mas em educar a própria mente. E esse domínio é o que transforma a ofensa em indiferença, provocação em serenidade, ruído externo em paz interior. 7. Provocações como treino diário. Usar insultos como exercícios de fortalecimento da alma. Para o estoico, cada provocação é mais do que um ataque. É uma oportunidade de treino. Assim como o corpo se fortalece com resistência e peso, a alma se fortalece ao lidar com contratempos, críticas e insultos. O que para muitos é motivo de irritação, para o sábio é exercício de autodomínio. Quando alguém o insulta, você pode reagir como a maioria, com raiva, ressentimento e perda de clareza, ou pode enxergar a situação como um teste de sua disciplina. Se permanecer calmo, você prova a si mesmo que não está nas mãos do agressor, mas no comando da própria mente. Epicteto dizia que ninguém pode ferir a sua alma sem o seu consentimento. O insulto, portanto, só atinge se você abrir as portas. E cada vez que você se recusa a reagir de forma impulsiva, reforça sua resiliência, tornando-se menos vulnerável às turbulências externas. Assim, provocações deixam de ser ameaças e passam a ser ferramentas. Cada palavra áspera, cada gesto hostil, pode servir de academia invisível para o espírito. E quanto mais você treina, mais descobre que a verdadeira força não é vencer o outro, mas vencer a si mesmo. 8. Virtude como escudo. Coragem, justiça, sabedoria e temperança contra as flechas da ofensa. Para o estoico, nada externo tem o poder de ferir a alma que está firmada na virtude. Palavras hostis, críticas injustas ou insultos ardilosos são como flechas lançadas ao vento. Atingem apenas se encontrarem uma brecha interior. E a armadura que fecha todas as brechas é formada pelas 4 virtudes cardeais: coragem, justiça, sabedoria e temperança. A coragem protege contra o medo de ser atacado, lembrando que dignidade não se perde por causa de opiniões alheias. A justiça impede que você retribua com crueldade, mantendo a integridade mesmo diante da injustiça. A sabedoria mostra que a ofensa não define você, mas sim quem a proferiu, e orienta sua mente a separar o que é interno do que é externo. A temperança evita que a raiva ou o orgulho comandem suas ações, preservando a calma e o equilíbrio. Quando essas virtudes são cultivadas, cada ofensa se torna impotente. O agressor pode lançar suas palavras como dardos, mas elas se quebram contra a fortaleza interior de quem vive em conformidade com a razão e a virtude. Assim, a verdadeira invulnerabilidade não é construída por muralhas externas, mas pelo escudo invisível da alma virtuosa, que nenhuma provocação consegue atravessar. 9. O rochedo e as ondas. A metáfora da firmeza inabalável diante da tempestade emocional. Os estoicos comparavam o sábio a um rochedo firme diante das ondas. O mar pode se agitar, as tempestades podem rugir e a espuma pode se quebrar com violência contra a pedra, mas o rochedo permanece imóvel, silencioso e íntegro. Essa imagem representa a alma que aprendeu a não se deixar arrastar pelas turbulências emocionais do mundo. As ondas são as provocações, os insultos, as críticas e os imprevistos que surgem a todo instante. Elas vêm com força, repetem-se sem cessar e tentam abalar nossas fundações internas. Mas quem se apoia na virtude, coragem, justiça, sabedoria e temperança, mantém-se sólido.
A raiva dos outros, o caos externo ou as injustiças não conseguem penetrar em quem já construiu sua paz no terreno da razão. Ser como o rochedo não é indiferença fria, mas estabilidade serena. É escolher responder com clareza em vez de reagir com impulso. É compreender que as ondas pertencem ao mar, não a você. Sua essência continua intocada, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. Assim, a metáfora do rochedo ensina que a verdadeira força não está em parar as ondas, mas em permanecer firme diante delas. Porque, no fim, as tempestades passam e o rochedo ainda está lá. 10. A paz inabalável. Como cultivar um estado de espírito que não pode ser roubado. Para o estoico, a verdadeira paz não depende de circunstâncias externas, mas do governo interior. Enquanto a maioria vive à mercê dos ventos da sorte, alegre quando tudo vai bem e abatida quando algo dá errado, o sábio busca uma serenidade que não pode ser comprada nem arrancada por ninguém. Essa paz nasce do discernimento, separar o que está em nosso controle do que está além dele. O que depende de nós, nossos pensamentos, escolhas e atitudes, é terreno firme. O que não depende, opiniões alheias, fortuna, elogios ou ofensas, é instável, como areia movediça. Colocar a alma sobre aquilo que não controlamos é condená-la ao desequilíbrio. Ancorá-la no que é interno é garantir estabilidade. Epicteto dizia que ninguém pode prejudicá-lo sem o seu consentimento. Isso significa que insultos, perdas ou mudanças externas só têm o poder de nos abalar se entregarmos esse poder a eles. A chave está em cultivar virtude e razão, tornando-se senhor do próprio espírito. Quando essa disciplina é praticada diariamente, forma-se um estado de espírito invulnerável. O mundo pode aplaudir ou zombar, dar ou tirar, mas a tranquilidade permanece. Essa é a paz inabalável. Não a ausência de problemas, mas a certeza de que nada externo pode roubar o equilíbrio de quem já se firmou em si mesmo.